O tema é prática administrativa, advocacia administrativa, previdenciária e judicial também. Só para a gente tentar aqui ter um discurso que atenda a todas as expectativas, eu vou fazer uma pergunta, vocês erguem a mão, acho que é a maneira mais prática. Quem advoga já na área previdenciária? O restante eu vou presumir que estão vindo para a melhor área do direito, é isso, né? É a matéria, e aí, sem brincadeira alguma, realmente é a matéria que mais cresce atualmente no Brasil, é a matéria de direito previdenciário, vocês não tenham dúvida disso. Lógico que isso é em decorrência de alguns motivos. Dentre eles, o motivo principal, na minha visão, é porque, efetivamente, o INSS é o maior litigador que nós temos no país hoje. Se vocês fizerem uma breve pesquisa, aqueles que já estão na área sabem muito bem disso, aqueles que estão entrando na área poderão saber. Hoje, a maioria das demandas que nós temos em nível nacional é contra o INSS. E aí a gente vai ter uma série de situações. Pois bem, só para a gente contextualizar, então, a gente de início, a gente tem que ter na concepção, e as minhas palestras, as minhas aulas, eu vejo que aqui teve algumas pessoas que já acompanharam, eu não fujo de algumas situações e de uma metodologia de aula mesmo, que é qual? Eu não dispenso a parte teórica, tá? Por quê? Adianto desde já, lógico que no mercado aí vocês encontrarão palestrantes e palestrantes, professores e professores. Não adianta eu passar a prática para vocês se vocês não souberem da onde ela surgiu, da onde aquela situação surgiu. Não adianta eu falar, ó, a tese é essa. Você vai lá, pegou o modelo, vai aplicar a tese, no primeiro momento da dor de barriga, você não vai saber o que fazer. Obrigado. Alô? Melhorou, né? Ai, que beleza. Não suporto falar sentado. Peço licença aqui à mesa, então, e aí fica mais fácil para me dirigir a vocês, principalmente para eu visualizá-los. Pois bem, vamos lá, então. Estava falando a parte teórica, só para a gente ter uma concepção geral aqui. Aonde que estará inserido a nossa matéria, a Previdência Social, dentro de um contexto geral da Constituição? A Seguridade Social, ela é formadinha por um tripé. Que tripé é esse aí? Saúde, assistência e previdência social. Cada qual com a sua particularidade. Não vale para quem já assistiu minha aula, que eu vi que alguns aqui são meus alunos. Saúde, se eu perguntasse para vocês, saúde é para todos? Sim ou não? Sim. Ninguém é argentino aqui, né? Não é. Vejo que todo mundo é gente boa. Se um argentino chegar aqui em São Paulo, em visita, tropeçar em na Sé, necessitar do nosso serviço único de saúde, ele será atendido? Sim. Se o médico for bom, obviamente que sem anestesia, não é isso? A mesma pergunta eu faço aos senhores, e aí a gente já vai fazer um parênteses aqui de uma dica prática. Assistência social é para todos? Sim ou não? Vejam bem, a resposta correta para gabaritar seria sim, desde que cumprido os requisitos. Quais são os dois requisitos mais conhecidos, na verdade três, mais conhecidos, mais falados e mais utilizados, e aí sim na nossa área já, no direito previdenciário? É a idade, a miserabilidade e a deficiência física. Eu vou me ater a um desses requisitos, que é onde a gente tem uma possibilidade de ganhar uma grana hoje, que é qual? A miserabilidade. Então vamos lá. Do ponto de vista administrativo, se você for dar entrada num benefício assistencial, que vai ser comumente conhecido no mercado como LOAS, tá? Só que o nome técnico, e aí são as distinções entre bons advogados, maus advogados e excelentes advogados. LOAS é o nome da lei, ou melhor, é o início, são as iniciais da lei, Lei Orgânica de Assistência Social. Não coloquem, não obstante ter modelo, falando, ó, venham a Vossa Excelência pedir LOAS. O juiz vai dar risada de vocês. Ele vai conceder, mas vai dar risada. Vocês estão pedindo o quê? Um benefício assistencial. Tá?
regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social, que ficou aí, então, conhecido por LOAS, o benefício assistencial. Basicamente, isso do ponto de vista técnico. Se vocês forem ao INSS dar entrada na esfera administrativa, e aí vem a primeira situação também que eu discordo de muitos outros doutrinadores e professores, tá? Vocês encontrarão aí no mercado, e eu acho que é sempre bom vocês ouvirem todas as opiniões e ter a de vocês, que não se precisa a provocação administrativa. Eu defendo o contrário. Eu acho que a provocação administrativa você tem que ter, sim. Você não precisa exaurir toda a via administrativa, mas é bom que você provoque, até para que você tenha uma data, se for o caso, de retroação do quê? Da DIB, data de início do benefício previdenciário. Ah, Teodoro, mas eu sei que tem julgados aí que dispensam essa provocação administrativa. É verdade, existe mesmo julgados. Só que aí você vai ter um problema de ordem técnica processual ao dobro. Você vai entrar, o juiz vai te questionar sobre o indeferimento, você vai ter que entrar com o recurso apresentando decisões que fazem o quê? Que excluem essa provocação. Então não é mais fácil você provocar via administrativa, aguardar 40, 45, 60 dias, se for o caso. Se achar conveniente, deixa pronto o mandado de segurança lá. Para quê? Para que você também possa provocar a administração para que você tenha a resposta, seja ela negativa ou positiva. E aí sim, você ir para o judiciário. Voltando então, por que o LOAS, o benefício assistencial, eu chamo a atenção mais uma vez de vocês, para que vocês não discriminem ele. Pelo seguinte motivo, do ponto de vista, então, do requisito que a gente se propôs a falar, que é do requisito de miserabilidade, administrativamente, qual que é a renda exigida? 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo, daria mais ou menos aí R$150, vai, R$170. Então, se eventualmente você tem um casal de idosos, um já é aposentado e ele já recebe salário mínimo, para a esposa dele, em princípio, na via administrativa, você não conseguirá. Só que qual que é o lado positivo? O lado positivo é que o judiciário fez o quê? Ele aumentou a nossa base de possibilidade. O judiciário, e o STF, inclusive, já pronunciou-se a respeito, veio e disse o seguinte, olha, não. O critério, ele existe, mas não será para ser excludente. Se você comprovar a necessidade social daquela pessoa, o benefício assistencial será sim concedido. Teodoro, mas é um salário mínimo só. É aí que vem, como se diz no dito popular, o pulo do gato. Por quê? Tem muitos alunos ficando literalmente milionários com o benefício assistencial. Óbvio que você vai necessitar de algumas situações. Pegar o foco, tá certo? Pegar uma determinada região carente, onde se necessita desse tipo de trabalho. São Paulo é repleto dessas regiões. Vocês podem fazer contato com alguns moradores de bairro, alguns presidentes da associação, porque vocês estarão prestando um serviço social, sim. Tá? Nós estamos aqui na casa do advogado, eu estou falando sobre uma forma de captação, então, eventualmente, eu estou falando para vocês algo que vocês podem. Vocês vão lá proferir o quê? Uma palestra educacional, como eu estou fazendo aqui, de direito àquelas pessoas que muitas vezes não sabem do seu direito, sendo até redundante. E vamos lá. Quanto que se normalmente cobra na nossa área? 3 benefícios? Mais, eventualmente, um percentual de atrasado? Vamos colocar aí 20%? Na nossa Justiça Federal aqui de São Paulo hoje, um processo deste tipo vai demorar mais ou menos para tramitar 24 meses. Vamos trabalhar com 20 meses, só para ficar um número exato, é mais fácil para fazer conta, pode ser? 20 meses vezes o salário mínimo, vamos arredondar para 700 também, dá quanto? 14 mil, não é isso? Legal. Quanto é, vamos colocar 20% de 14 mil, 2.800. Mais 3 benefícios que você cobrou, daria
2.100. 2.100 mais 2.800, nós estamos falando em 4.900. 4.900 de um cliente. Se você tiver 10, 49 mil. Se você tiver 100, 490 mil. Se você tiver 1.000, 4.900.000. Teodoro, é super difícil. Não é não. Não é não. Dica para quem já está na área e para quem está começando. Não desprezem o benefício assistencial. Num linguajar mais entendível, não dispensem o pobre. Você estará prestando, sim, um serviço social àquela pessoa e estará ganhando grana também. Modelo padrão, gente. Modelo padrão. Tá? Lógico, dê uma boa conceituada, faça um modelinho legal. Eu não sou contra modelos existentes. Eu só sou contra você pegar e entrar direto com aquele modelo sem aperfeiçoar. Aí a gente vê algumas aberrações, como eu vou falar para vocês na hora que a gente tocar no assunto da desaposentação. Pois bem, pulamos a assistência social, então, e entramos agora aonde? Na Previdência Social. Previdência Social. Também será subdividida a Previdência Social. Quais serão as subdivisões? Subdivisões de regimes previdenciários. Quantos regimes previdenciários nós temos no Brasil hoje? Falem comigo. 2? Quem dá mais? Quanto? 2? Quem dá mais? 5? Regime geral de previdência social, voltado à maioria da população e tido como o regime oficial do Brasil. Na falta de qualquer outro, o que impera será o regime geral. Regime próprio de previdência social, voltado a quem? Servidores públicos. Regime próprio dos militares. O próprio nome já diz, voltado a quem? A todos os militares, não polícia militar, todos os militares. Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, Exército. Área muito específica, tal como o regime próprio. Antes de falarmos do regime geral, só vou dar um panorama para vocês. Se especializem sim no regime geral. Vocês vão ganhar muita grana. Mas continuem se especializando. Vão para o regime próprio. Quantos advogados no Brasil atualmente são especializados em regime próprio? Brasil, gente. Chutem um número. Chutem um número. 100. Quem dá mais? Não temos 100 advogados no Brasil especializados em regime próprio de previdência social. Não chegamos a 100. Para um público gigantesco de possíveis demandas. Hoje, aqui com vocês, eu falarei de 2 teses somente de regime próprio, mas temos uma infinidade. Terceiro regime. Regime de previdência complementar. Regime de previdência complementar. Vamos distinguir cada um deles. Qual a semelhança que nós encontraremos entre o regime geral, o regime próprio, que é aquele voltado aos servidores, e o regime dos militares? Vamos ficar nesses 3 primeiros. O primeiro, tá? A primeira característica, filiação obrigatória. Primeira característica, filiação obrigatória, ou seja, eu não tenho, se eu trabalho, eu tenho que verter contribuição, seja ele para o regime geral, ou seja ele lá como servidor público para o regime próprio. Ainda nesses 3 regimes, a principal diferença agora entre eles será a seguinte. O primeiro deles, e o mais interessante, a questão do teto previdenciário. Enquanto no regime geral, a gente vai estar falando aqui para arredondar, num teto de R$4.000, enquanto no regime geral a gente vai estar falando de um teto de R$4.000, nos regimes próprios a gente vai estar falando num teto aonde o máximo permitido é aquele recebido pelo ministro do STF, R$28.000. Então, um servidor de cliente de vocês
representaria alguns segurados do regime geral. E eu digo alguns porque de cada 10 que se aposentam hoje por tempo de contribuição, quanto vão receber o teto? Nenhum. Nenhum. E entramos aí, então, no regime de previdência complementar, que terá também duas características básicas. Quais são? Facultatividade, ou seja, no regime de previdência complementar, eu não sou obrigado a adquirir ou a entrar nesse regime. Eu tenho a possibilidade de entrar ou não. Então, ele é facultativo. E advém do quê? Advém de um contrato. Então, é a contratualidade também. Então, as duas características, facultatividade e contratualidade. E aqui reside uma grande possibilidade de atuação. Ficaria um exemplo só. Chegou no escritório um cliente com a seguinte problemática. Doutor, é o seguinte, eu aceitei um PDV da minha empresa. Peguei 250 mil reais na minha mão. Cheguei no banco, perguntei ao gerente qual seria um bom investimento. O gerente disse o seguinte, olha, pegue esse dinheiro e invista na previdência complementar. Eu não estou dizendo que a previdência complementar, entendam bem, não é um bom investimento. Só vou retratar para vocês o que aconteceu com esse cara. 15 dias depois, surgiu a possibilidade dele entrar num negócio, onde ele precisaria do quê? Do dinheiro. Pois bem, ele foi lá falar com seu amigo gerente. Meu amigo, é o seguinte, eu preciso sacar aqui aquela grana. Como assim sacar? Não, então, eu preciso sacar o dinheiro que eu investi aí na complementar. Bom, tudo bem, você investiu 250, para você sacar agora, você não vai conseguir nenhuma dedução de imposto de renda, mais 12% de taxa de administração. Resumindo, de 250, você vai conseguir levar uns 200 mil, porque também tem um percentual só que você consegue resgatar. Aí eu pergunto a vocês, se advém de um contrato, o que vai regulamentar isso aí? CDC. Teríamos, então, talvez uma possibilidade de discutir nesse primeiro momento a questão de devolução ou não do produto, tá? E aí que a gente tem uma grande possibilidade de atuação, bem como eu disse para vocês o seguinte, não advém de um contrato? Vocês acham realmente que se vocês, qualquer um de nós aqui formos fazer uma previdência complementar, óbvio que é bom a previdência complementar, tá? Isso é inegável. Eu só estou dando um caso bem específico, porque é o que muito acontece. É um contrato praticamente de adesão. Então, é onde os advogados também, nós advogados, previdenciaristas, teremos possibilidade de atuação. Tá? Então, na sequência, se fosse legal uma dica para vocês, eu diria o seguinte, se especializem bem no regime geral, saibam todos os conceitos, princípios, como que funciona. Partindo daí, vá para o regime próprio, porque você também encontrará um mercado gigantesco. E, por fim, a previdência complementar. Se eu disse para vocês que não tem nem 100 advogados em regime próprio, em previdência complementar a gente não chega nem a 30. Tem muito aventureiro, tá, gente? Aventureiro tem bastante. Estou falando do advogado. Qual é o lado ruim da previdência complementar? Normalmente você vai brigar com grandes bancas, né? Porque os fundos têm bastante grana. Para vocês terem uma ideia, hoje a previdência complementar representa 1/4 do PIB nacional. Qual é o lado bom? Você demonstrando o problema, eles vão querer fazer o acordo rapidinho com vocês. Porque eles não querem que faça o quê? Que se espalhe a notícia de que alguma coisinha ali está errada. Belezinha? Voltamos para o regime geral, então. E vamos lá. No regime geral, algumas particularidades, então, de mercado. Como a gente percebe que tem bastante gente que está se iniciando, eu vou falar desde o início. Então, a pessoa começou a contribuir para a Previdência Social. A primeira dica, ou melhor, a primeira concepção que nós temos que ter é quem são os segurados obrigatórios da Previdência Social. Teodoro, mas eu já advogo, eu sei quem são os segurados obrigatórios. Bacana, mas eu vou falar mesmo assim. Quem são os segurados obrigatórios? Empregado, ou seja, aqueles que estão lá pela CLT,
Contribuinte individual, e aqui estão inseridos empresários e autônomos, segurado avulso, empregado doméstico. Aí vocês façam uma estrelinha na frente de empregado doméstico, porque se regulamentar toda a lei que está para ser regulamentada, o empregado doméstico sai dessa característica e vem a ser empregado. Teodoro, mas isso não influencia nada na esfera previdenciária, influencia em tudo. Se você tem uma empregada na tua casa de maneira formal, você será para ela uma empresa. Então, se ela cair lá na sua casa e eventualmente necessitar de um benefício previdenciário, ela se dirigirá até lá. Se for reconhecido como acidentário, seu contrato de trabalho estará suspenso. Até quando? Até ela se recuperar. Se o INSS julgar que naquele seu ambiente de trabalho, sua casa, não tinha normas regulamentadoras de trabalho, inclusive ele poderá movimentar uma ação regressiva contra você. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É só para vocês ficarem mais curiosos um pouquinho. E o segurado especial. O segurado especial é o rural e o pescador artesanal. O requisito para que seja considerado é que eles trabalhem em regime de economia familiar. Tudo bem? Bacaninha. Fora isso, temos o segurado facultativo. Fora isso, temos o segurado facultativo, que o próprio nome diz, só contribuirá para a Previdência, é o desempregado, só contribuirá se ele assim quiser. Tá? Só contribuirá se ele assim quiser. Todos os outros segurados obrigatórios são, como o próprio nome diz, obrigados a contribuir. Ah, Teodoro, mas ó, eu sou advogado, em tese sou profissional liberal, sou autônomo e não contribuo. Vocês não precisam falar. A gente sabe como que funciona a realidade. Até porque isso é um procedimento até contrário do Ministério da Previdência Social. Qual é a base de cálculo de contribuição hoje? Muita gente fala, é sobre 10 salários, é sobre um salário. Não é. Não funciona mais dessa forma. A gente só tem o mínimo. Qual é o mínimo? O mínimo é 20% do salário mínimo. Esse é o mínimo que você pode contribuir. Vai dar 160 e pouquinho. Qual é o máximo? 20% de R$4.000, que é o teto também. Você não pode, enquanto contribuinte individual, contribuir mais do que isso. Ou melhor, não é que não pode. Você até pode, mas não vai adiantar para nada. Tá? Exatamente. A gente vai falar de um mercado específico que dá para vocês entrarem pedindo restituição desse dinheiro. Beleza? Então, quem ganha R$1.000 por mês, se o cara, para ele contribuir para a Previdência, ele vai ter que contribuir 20% de R$1.000, R$200. É muito dinheiro. É muito... Ah, Teodoro, duzentão eu gasto com vodka, pinga, refrigerante, maquiagem, unha, enfim. É uma outra realidade. Eu estou falando de um panorama geral. R$200 é grana pra caramba. R$200 para um cara que ganha 1.000 por mês é grana pra caramba. Por isso que nós não temos uma inclusão tão grande. Ah, mas eu ouvi dizer aí que a Previdência Social soltou um programa de inclusão onde a pessoa contribui 5% do salário mínimo. É verdade, ele existe. Só que o que a Previdência está esquecendo de avisar é que essas pessoas não terão direito a todos os benefícios previdenciários. Aí tem muita gente que contribuía com 20%, lá, duzentão, 160, em cima do mínimo só, está migrando para esse aí. Lá no futuro, quando ela for se aposentar e ver que aquela modalidade que ela quer se aposentar não tem, vai procurar vocês também no escritório. Aí entendo eu como é um problema futuro, mas se fosse hoje o presente, entendo eu que nós poderíamos também demandar contra o INSS, porque tem uma súmula do CRPS número 5, se não me falha a memória, 5 ou 7, eu sempre confundo, tá? Mas que diz que é a obrigação do servidor em prestar informações sobre qual é o melhor benefício previdenciário. E eu entendo que esse melhor benefício previdenciário é em âmbito geral. Inclusive, qual é o código para ele se filiar, qual é a forma de contribuição, tudo isso estaria implícito nesta súmula. Tá? A Procuradoria pensa de uma outra forma. A Procuradoria pensa benefício estrito mesmo, é o benefício previdenciário. Eu entendo de outra forma, eu entendo que benefício previdenciário é um todo. É toda a prestação jurisdicional administrativa prestada pela autarquia Instituto Nacional de Seguro Social. Ok? Beleza. Falamos então, ali atrás, quem são os segurados. Para ele ser considerado de fato segurado da Previdência Social, ele tem que ter vertido
uma única contribuição, o quê? Válida. A partir do momento que ele faz a primeira contribuição válida, ele está dentro do sistema já. Ele já é considerado, em princípio, segurado. Aí nós vamos ver algumas características. Por quê? Porque nós vamos ter questão de carência mínima para determinados benefícios. Vamos falar aqui sempre em regra geral, porque a gente tem um tempo enxuto. Qual é a regra geral? Quantas contribuições são necessárias? Primeiro de tudo, o que é a carência? Um número mínimo de contribuições exigidas para que o segurado ou a segurada faça jus a determinados benefícios, tá certo? Qual é o número mínimo de contribuições, então, que ele precisa cumprir? Regra geral, 12. Regra geral, ele precisa ter 12 contribuições para que ele passe a adquirir o que nós chamamos no mercado, né, no meio jurídico e no meio legislativo, de qualidade de segurado. Tudo bem? Carência é diferente, então, de qualidade de segurado. Tudo bem para vocês? Está bem claro isso? Ótimo. Alguns benefícios dispensam desta carência. Alguns benefícios dispensam o segurado e a segurada desta carência. Como, por exemplo, a pensão por morte. E os benefícios incapacitantes também estarão, segurado ou assegurada, dispensado de carência se for acidente de qualquer natureza ou acidente do trabalho ou equiparado a este. Também serão possibilidades do quê? De exclusão da carência. Uma dica muito importante. Hoje em dia, como muita gente começa a se preocupar com a sua situação previdenciária, muitos procurarão vocês no escritório, querendo fazer, mesmo que seja desempregado ou autônomo, querendo fazer a sua inscrição junto à Previdência Social. Surgiu no escritório de vocês alguém hoje, dia 29 de agosto, com o seguinte papo: olha, sou herdeiro, tenho uma boa grana na minha conta corrente, e vocês perceberão que eu sempre dou exemplos extremados para ficar bem claro. Tenho uma boa grana na minha conta corrente, mas como eu sou um pródigo, eu gasto pra caramba, eu quero ter uma previdência, quero me filiar à Previdência Social. Você pode fazer a minha inscrição? Sim ou não? Sim. Fez lá a inscrição no site, cobrou, óbvio que vocês vão cobrar, cobrou dele, foi emitida a guia, tá certo? Segurado facultativo, lembrem-se disso. Foi emitida a guia. O que vocês orientarão para ele naquilo que recai ao pagamento desta guia? Ah, e ele pediu para ser pago sobre o teto. Ou seja, R$ 700. Ele pagará sobre o teto. Paga-se quando? Até o 15º dia do mês de setembro, relativo à competência do mês de agosto. Todo mundo concorda? Sim ou não? Sim. Bacana. Então, a banca de advogados são vocês. Sem atraso, claro, doutora. Opa! Amanhã é dia 30. Tá certo? Então, a pessoa que procurou a banca de advogados, que todo mundo concordou na resposta. Amanhã é dia 30. O que acontece? Ela está com a guia. Agora ela está com a guia em mãos. Quem? A viúva. Por quê? O cara saiu do teu escritório, todo feliz, pimpão, contando para a esposa, ó, além da herança que nós temos, tá? Só que agora, como a gente está previdente e eu, não sei, tomei um gorozinho aqui, eu doei toda a nossa fortuna, no que ele foi falar doar a fortuna, ele foi atropelado e veio a óbito. A esposa dele, então, se dirigiu ao escritório de vocês, dizendo, olha, eu sei que meu marido veio aqui, contratou vocês, inclusive está aqui a guia, e vocês falaram para ele que ele poderia pagar até o dia 15 de setembro, relativo à competência do mês de agosto, só que não deu tempo. Por quê? Ele veio a óbito antes. Então está aqui a declaração do hospital, está aqui a certidão de óbito. Eu falei que a minha sobrinha, que é bacharel em Direito, ela perguntou para um advogado lá, sem discriminação alguma e sem demérito algum, tá? Mas da área menor lá, que é o Direito Civil, e parece que ele falou o seguinte, que tem direito à pensão. Então eu queria que a senhora desse entrada. O problema está com vocês são os advogados e falaram que pode contribuir até o dia 15. O que fazer? Só está inscrito. Não está inadimplente ainda, ele só está inscrito. Ele só será considerado, e aí vem a dica, gente. A lei, como é teu nome? Leandro?
a lei faculta a possibilidade de recolhimento até o dia 15 do mês subsequente com relação à competência anterior. Para fins de liame jurídico, o cara só será considerado como integrante do sistema previdenciário a partir da primeira contribuição válida. Então, meus queridos e queridas, fez a inscrição, emitiu a guia, paga na hora. Na hora. Na hora. Nós vamos ter uma grande discussão no contribuinte individual quando empresário, que a gente vai falar especificamente. Mas nessas situações, conselho, mande pagar na hora, porque nesse caso seria pensão por morte, não tem carência. Se ela já tivesse vertido a primeira contribuição válida, em tese, estaria coberta pelo sistema. Como não o fez, perdeu. Nós temos 4 casos de advogados sendo processados por responsabilidade civil em decorrência de imperícia por causa dessa situação específica. Tá? E aí é que vem uma outra dica. Da mesma forma que a área, você paga para o cara, só que você tem que pagar antes dele morrer. Né? Você pode até pagar para ele, mas antes dele morrer. Que aí é uma outra situação que começa a se ter na nossa área. Como vem crescendo demais, os problemas também começam a aparecer. Tá? Então, essa dica, na minha opinião, ela é primordial, porque tem muita gente querendo ser reinserido na Previdência Social. A lei ela é muito clara com relação a isso, que é a partir da primeira contribuição válida. Ela faculta um pagamento até o dia 15 do mês subsequente, mas ela não obriga. E é aí que a gente não tem nem margem para discutir. Tudo bem? Tranquilos? Beleza. Quer perguntar? Diga. Legal. Tá, vamos lá. Só que assim, muda totalmente porque é segurado obrigatório, primeira situação, por isso que eu sempre gosto de falar quem são os segurados obrigatórios. E segundo, ele é segurado obrigatório empregado. Então a contribuição dele tem presunção absoluta. Presunção absoluta, tá? Tanto que assim, e aí é só dando uma adiantada, eu ia falar disso na aposentadoria por tempo de contribuição. Não, mas vamos lá. A ideia é um bate-papo mesmo. Esse cara, o empregado, ele não vai ser em nenhum momento prejudicado. O que é muito comum acontecer, e aí eu só dou mais uma dica para vocês também com relação a isso. É muito comum, talvez em São Paulo capital hoje nem tanto, mas no interior, no grande Brasil ainda é comum. A empresa, ela faz uma espécie de parafiscalidade, ou seja, ela retém do seu empregado para repassar para quem? Não é mais para o INSS, tá, gente? É para a Receita. Desde 2007, arrecadação e fiscalização, competência da Receita Federal. Se vocês forem demandar alguma coisa que envolve restituição ou não, não é contra o INSS, é contra a Receita. Beleza. Mas tudo bem. É obrigação da empresa. E se a empresa não contribuiu? Crime, apropriação indébita previdenciária. Mas a pergunta é, o segurado será prejudicado? Não? Então eu vou dar o seguinte exemplo para vocês. Não é o exemplo de tirar o paletó, não, é só meter o calor. Imaginem o seguinte. Procurou no escritório de vocês alguém com a seguinte historinha. Doutor ou doutora, eu trabalhei em determinada empresa durante 20 anos. O último registro que tem na minha carteira está desatualizado e se for atualizar, vai dar igual ao salário mínimo. Mas eu ganhava no teto. Você vai pedir para ele, tudo bem, vamos tirar um quinis, então, vou te aposentar. Não precisa se incomodar com isso, porque eu já fui até o INSS, esse foi meu susto. Está tudo em branco. Está tudo em branco. Ele será prejudicado? Por quê? Exatamente. O INSS ele não será prejudicado, é uma verdade, num primeiro momento. Ou seja, ele terá direito, sim, a uma aposentadoria, desde que tenha o tempo de contribuição. Atenção! Esse é um dos pouquíssimos casos onde a gente tem um ônus da prova. Qual é o ônus da prova? Se esse cara
não guardou no mínimo um holerite por ano, a base de cálculo será salário mínimo. Muitas doutrinas e professores, está assegurado o direito. Alto lá. O direito está assegurado, sim. Mas se ele ganha no teto e vai lá se aposentar, a empresa não repassou e não atualizou a carteira e o cara não foi preventivo em guardar pelo menos um comprovante por ano, base de salário mínimo. Base de salário mínimo. Lógico que depois você pode entrar com uma demanda trabalhista, pedir reconhecimento, tal, mas até aí são 5 anos que ele está recebendo salário mínimo. Tá? Isso faz parte do quê? De uma nova modalidade que tem, que a gente vem desenvolvendo, peço que vocês reflitam também a respeito, e quem tiver alguma sugestão, meu e-mail é professor.teodoro com H, @terra.com.br. O que é planejamento previdenciário? Planejamento previdenciário. Da mesma forma que o mercado vem crescendo, que os problemas se apresentam, também tem problemas na nossa atuação, com nossos colegas. De maneira bem clara, bem transparente, o mercado está se prostituindo. O mercado está se prostituindo. Então, para você tentar segurar aquele cliente, que é uma coisa muito natural na nossa área também, ele vai entrar no teu escritório, vai pedir para que você efetue uma contagem, você efetua a contagem, tá certo? Se ele não tem tempo para se aposentar, você não tem garantia de que ele retornará ao teu escritório. Principalmente porque vocês terão concorrentes. Então, a forma do planejamento previdenciário, de uma educação previdenciária para aquele cliente, é uma forma de você reter este cara com você, ou esta mina, até a aposentadoria. Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou falar mais específico sobre isso. Mas beleza, voltando lá então. Falamos da questão de carência e da qualidade de segurado. Se essa pessoa só verteu 12 contribuições, o mínimo necessário, e parou de contribuir, verteu 12 contribuições e parou de contribuir, qual é o período que, mesmo sem contribuir para a Previdência, após essas 12 contribuições, ela ainda assim estará segurada pela Previdência Social? Segurado obrigatório. 12 meses. Para o facultativo, a regra é muito clara, sempre 6 meses. Facultativo só tem daquilo que nós chamamos de período de graça, sempre 6 meses. O segurado obrigatório, não. Então, contribuiu 12, eu tenho mais 12 de graça. Tudo bem? Tranquilos? E se ele trabalhou 10 anos e parou de contribuir? Em vez de 12 de graça, ele tem 24. Tudo bem? Legal. Em ambas as situações, seja aquele que trabalhou 10 anos ou aquele que trabalhou só 12 meses, 1 ano, em ambas as situações, a gente consegue uma extensão de 12 meses se eu provar o quê? Que ele está desempregado. Aí vem a pergunta para vocês. E o contribuinte individual? O autônomo? Ou o empresário? Conseguirá essa extensão de 12 meses pelo desemprego? E aí, gente? Hã? Tem. A legislação, ela é omissa com relação a esse segurado obrigatório. A legislação é omissa com relação ao contribuinte individual. Aí é um pulinho do gato. Só judicialmente nós temos decisão do TRF4 no sentido de que mesmo para o contribuinte individual, você consegue a extensão de 12 meses de período de graça se comprovar o quê? É autônomo? O que você vai ter que comprovar? O que você poderia juntar de prova? Conta corrente negativa, nome no SPC, no Serasa,
prova testemunhal, o próprio CNIS mostrando que ele não verteu contribuição faz muito tempo já, mas que ele num passado tinha vertido. Para quê? Para demonstrar que efetivamente ele não teve como trabalhar efetivamente para que a gente consiga uma extensão do período de graça. Tá? Para o contribuinte individual na categoria empresário é relativamente mais fácil. Mostra-se ou pede-se somente um balanço contábil. Se ficar demonstrado que não teve o quê? Não teve contribuição, não teve entrada de dinheiro na empresa, eventualmente nós conseguiríamos a extensão aí do período de graça. Ah, Teodoro, isso não importa. Não importa até bater no teu escritório um autônomo que veio a óbito e a viúva dele lá está pedindo a pensão. E aí você percebe que já passou o período de graça de 12 meses e você tem a possibilidade de mover esse processo e conseguir um benefício para aquela pessoa. Então é muito interessante isso daí. Poucos advogados sabem. É notícia relativamente super recente. Tudo bem? Tranquilos? Beleza. Benefícios incapacitantes. Benefícios incapacitantes. E depois do período de graça, só voltando rapidinho, o que acontece? Vem o período da desgraça. Porque daí ou ela contribui ou não tem mais jeito mesmo. Benefícios incapacitantes. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente. Vou me reter aqui, vou me deter ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Quem já atua na área sabe, quem está começando perceberá. É a maior incidência que vocês terão no escritório de vocês. É a maior incidência que vocês terão, num primeiro momento, no escritório de vocês. Do ponto de vista administrativo, bem tumultuoso o assunto. Tá? Hoje em dia, é super complicado se conseguir o benefício incapacitante na esfera administrativa. Isso é fato. Tudo bem? Na esfera judicial, por que nós estamos conseguindo concessões? Por alguns pequenos, mas importantes motivos. Primeiro deles, e o principal, na minha concepção, é quando você entra na esfera judicial, você tem a possibilidade de solicitar quem é o perito, não como pessoa, mas a especialidade. Então, se o teu cliente tem um problema de ortopedia, você tem na tua petição como pedir o quê? Olha, eu quero um especialista em ortopedia. Ah, mas é problema no joelho, então eu quero um perito ortopedista especializado em joelho. E o principal, vocês podem fazer os quesitos. Devem fazer os quesitos. Douto perito, qual é o nome do autor? Põe lá, para ele preencher mesmo, trabalhar um pouquinho. Douto perito, os exames anexados são suficientes? Sim, não, se não, por quê? Quais o senhor indica? De forma que você consegue conduzir, entre aspas, a perícia para aquilo que você quer. De sacanagem, nas minhas ações eu sempre coloco no final. Se do douto perito julgar que este autor ou esta autora tem capacidade para trabalhar, o senhor o contrataria? Sempre eles respondem, me dou por prejudicado nesta questão. Mas é só para sacanear mesmo. Detalhe, conceito. Qual o conceito do auxílio-doença? Incapacidade, o quê? Incapacidade. Tanto faz se é parcial ou total, tá? O importante aqui é a questão temporária. Se essa incapacidade se der de forma parcial ou total, mas for temporária, o benefício correspondente seria, sim, o auxílio-doença. Tudo bem? E a aposentadoria por invalidez? Como? Incapacidade o quê? Total e permanente? Ninguém está com a lei aí, né? Na casa de vocês, ou no escritório, depois vocês vão dar uma lidinha na lei. Se sugestão for bom e vocês quiserem acatar, mudem a petição de vocês. Sabe o que fala o conceito da incapacidade, aposentadoria por invalidez? Que será concedida aposentadoria por invalidez para aquele segurado ou segurada que demonstrar ou que estiver, num primeiro momento, o quê? Insusceptível de reabilitação profissional e incapaz de prover a sua própria subsistência.
é diferente do conceito que a gente acabou de falar. E a lei ela é muito inteligente nesse sentido. Porque se o cliente de vocês tiver uma incapacidade temporária, auxílio-doença. Se ela puder passar por reabilitação profissional, não é caso de aposentadoria por invalidez. Então, mudem a redação e deixem claro, bata nessa tecla, que aquele cliente que vocês estão solicitando a aposentadoria por invalidez, ele não tem possibilidade de passar por reabilitação profissional e ele não terá, obviamente, possibilidade de prover a sua própria subsistência. Esses são os binômios exigidos pela aposentadoria por invalidez. E ainda, passem a colocar, desde que vocês julguem importante, na petição de vocês, uma regrinha constitucional que alguns advogados já colocam, porque a gente vem falando isso há algum tempo. Mas quem ainda não coloque, coloquem lá, depois dos fatos, vocês colocam um teminha assim, ó, da regra da contrapartida. Quatro linhas vocês ocuparão, porque vocês vão pegar lá o artigo 195 da Constituição, parágrafo 5º, copiou, colou. Tá, Teodoro, mas o que fala isso? Fala o seguinte, sabe o que fala a regra da contrapartida? Que nenhum benefício poderá ser majorado ou estendido sem a devida fonte do quê? De custeio. O que isso quer dizer? O que você quer dizer ao juiz? Quer dizer o seguinte, meu querido magistrado, eu estudei e eu sei da legislação e eu sei da normatização previdenciária. Eu não estou aqui representando esse meu cliente para pedir um favor para você, tá? Ele contribuiu. Agora, eu estou querendo um dos direitos estampados em decorrência desta contribuição, ou seja, é a contrapartida. Demonstra que vocês têm conhecimento técnico e jogam a responsabilidade ao magistrado. Por que isso daí? Por que isso daí é importante também? Porque vocês já estarão pré-questionando uma situação constitucional para futuros recursos, que é onde a gente encontra a maior dificuldade hoje na área previdenciária, é conseguir que os recursos subam. Beleza? Tranquilos? Aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade. Uma dica específica. Uma dica específica. Na aposentadoria por idade, hoje, nós temos o congelamento da carência. Como assim? Lá no artigo 142 da Lei 8.213, vocês perceberão que tem uma regra de transição. O que aquela regra de transição quer dizer? Eu não lembro exatamente os números, tá? Só para exemplo. Imagine que a pessoa, mulher, atingiu a idade, 60 anos de idade, no ano de 2008. Se você for lá nessa tabelinha de regra da transição, hipoteticamente, em 2011 eram exigidas 140 contribuições. É exemplo, eu não lembro de cabeça, tá? Mas vamos imaginar que fossem 140 contribuições. Só que essa cliente não tem 140 contribuições. Ela só tem 130. Você vai falar, olha, contribua mês a mês, mais 10 meses para completar os 140. Antes dessa súmula da TNU, que se não me falha a memória é a 48, se não me falha a memória, é a número 48, ela continuaria contribuindo, só que aí virou o ano. Aí nós estaríamos em 2009 já. Aí em 2009, teria que ter 150 contribuições, de modo que ela nunca atingiria antes de completar a carência mínima, que são 180 meses, 15 anos. O que a TNU veio e disse? Ó, não, não, não. Congela-se a carência. O que valerá é o ano de implementação da idade. Então, se ela completou a idade 60 anos, ou se for homem, 65, 2008, a exigida era 140, só tem 130, basta que contribua mais 10, atinja a carência exigida à época e a aposentadoria está concedida. E a aposentadoria está concedida. Tudo bem? Aposentadoria por tempo de contribuição. Vou voltar rapidinho que eu esqueci de uma coisa.
quando eu estava falando dos benefícios incapacitantes, e eu disse lá no início da nossa conversa aqui, que eu ia falar de duas teses no regime próprio. Uma delas recai sobre o benefício incapacitante lá do regime próprio, tá, gente? Então, vou voltar rapidinho. Qual que é a tese? Aposentadoria por invalidez integral para o servidor público com doença grave não especificada em lei. Qual que é a principal diferença entre o regime próprio e o regime geral neste benefício em específico? Aqui no regime geral, o rol de doenças graves, integrantes lá do decreto 3.048, no anexo 1, serve somente para uma coisa, dispensar da carência ou não. Não é isso? Beleza. Aqui no regime próprio, este rol de doenças graves ele tem uma importância maior. Se o servidor público ficar doente e a doença dele não estiver aqui, ó, neste rol, ele vai receber de forma o quê? Proporcional. Aí um cara que ganha 10 vai ganhar mais ou menos 5, descontando IR e tudo mais. E aí surgiu a tese. Qual é a tese? Essa que eu acabei de falar para vocês. Aposentadoria integral para o servidor público com doença grave não especificada em lei. Qual que é a tese? Obviamente que é só na esfera judicial, aonde se bate na seguinte questão, que o rol existente na 8.112 de 1990, que é a regulamentação geral, só que aí vocês terão que verificar cada município ou cada regime próprio daquele servidor, qual é o rol de doença lá, porque se existe essa flexibilidade, se seria o rol taxativo ou exemplificativo. O STJ vem recepcionando a ideia de que é o quê? Exemplificativo. Um exemplo clássico, depressão. Em ambos os regimes, é uma doença que não para de aparecer, tá certo? No regime próprio, por exemplo, não é tido como doença grave. Tá? Não é tido como doença grave. Então, você vai ter que bater através de, obviamente, atestados médicos, no sentido de que, olha, depressão não consta lá do rol, mas é grave sim, desde que o médico, obviamente, fale desta forma. Logo, este servidor necessitaria, então, de uma aposentadoria integral. Só conseguirá na esfera judicial. O assunto está com repercussão geral no STF, tamanha importância. Tudo bem? Vamos em frente, então. Aposentadoria por idade, já falamos? Aposentadoria especial. Aposentadoria especial. Oh, desculpa, eu esqueço toda hora. Aposentadoria especial. O que é importante com relação à aposentadoria especial? De dica. Exatamente, desde 97. Desde 97, e aí, a primeira dica válida, na minha opinião, é a seguinte: não tem como atuar com a aposentadoria especial sem você fazer uma evolução legislativa. Não tem como, gente. Por quê? Porque até um determinado período, mais especificamente 95, 97, nós tínhamos o enquadramento por profissão. Nós tínhamos o enquadramento por profissão. De 97 para frente, de 95 até 97, saiu um rol de profissão já. De 97 para frente, mudou totalmente. Hoje, para você conseguir a aposentadoria especial, tem que se provar o quê? A exposição a um agente nocivo à tua saúde. Que esse é o conceito da aposentadoria especial. Olha, a pessoa que está exposta a um agente nocivo poderá se aposentar com 15, 20 ou 25 anos de trabalho. Aonde você verifica isso? Decreto 3.048, anexo 4. Você vai ter um rol de agentes lá e na frente o correspondente ano que aquela pessoa necessita trabalhar. Tudo bem? Atenção, já existe discussão se este rol constante lá também é exemplificativo ou taxativo. Obviamente que nós vamos defender que é o quê? Exemplificativo. Tudo bem? Então, o importante hoje é você comprovar a exposição ao agente nocivo. Dentro disso, eu pergunto, quem tem direito à aposentadoria especial? Professor, não.
Não necessariamente. A resposta para nós advogados vai ser qualquer pessoa que você consiga comprovar que ela está exposta a um agente nocivo à saúde. De que forma? Prova testemunhal, laudo pericial, PPP, que é o documento exigido, LTCAT, PPRA, PCMSO. Importante dizer o seguinte: muitas vezes o PPP que a empresa fornece não correspondem com os fatos. Então, o que você pode entrar? Hoje tem uma leizinha de acesso à informação. Não tem? Façam o seguinte. Você pode pedir diligência em loco também, que seria a saída mais comum falada, né? Você pode pedir a diligência em loco, o perito vai lá e verifica. Você pode fazer um laudo técnico paralelo, um assistente técnico, mas melhor do que isso é o seguinte: o PPP ele tem que guardar correlação direta com o LTCAT, que é o laudo, o quê? Laudo técnico de condições ambientais do trabalho. E a empresa não fornece o LTCAT. Então, o que você faz? Entra com um MS, se for o caso, alegando essa lei de acesso à informação, para que ele exiba o LTCAT. E aí você forçará a própria empresa a fazer prova contra ela. Porque as pessoas, notem bem, a empresa, em tese, tem que preencher o PPP de acordo com o LTCAT, e ela não faz. A gente pega a PPP, o ruído máximo permitido, mínimo, desculpa, é 85, tá certo? O ruído. Você pega a empresa que preenche o PPP com 84,90. Só que então aí que você faz? Você pede a exibição do LTCAT. Tá? Aposentadoria especial você consegue muitas vezes na esfera administrativa, e aí é o cotejo que eu quero falar com vocês. É claro que em primeira instância administrativa, vamos dizer assim, na APS, na Agência da Previdência Social, você não conseguirá muito êxito. Mas hoje, com o EDOC, que é o sistema eletrônico, também já introduzido, tá? EPROC, EDOC, vocês encontrarão das duas formas, junto à Previdência Social, o processo administrativo tende a demorar no máximo, chegando até Brasília com laudo conclusivo e tudo, no máximo 7 meses. Então, em muitas situações, valerá a pena. Não descartem o procedimento administrativo para todos os benefícios. Como vocês terão a via eletrônica, nem sempre vocês necessitarão fazer a sustentação oral aqui em São Paulo ou mesmo lá em Brasília. E se for, eu garanto para vocês, é infinitamente melhor a sustentação oral na esfera administrativa do que na judicial. Por quê? Quem ouvirão vocês são nossos pares, são pessoas do povo, literalmente. É uma mesa comum, onde você se senta e fala suas ideias, sem o menor formalismo. Então, por isso que você tem muita chance de reversibilidade de decisões na esfera administrativa. Vale muito a pena. Tá? Ah, Teodoro, mas lá no judicial eu vou ganhar um atrasadinho. É verdade que você vai ganhar muito mais no judicial, porque vai demorar mais. Mas você faz o quê? Um cotejo, faça um equilíbrio. Uma ação que você acha que é legal deixar no judiciário, claro que pensem também na responsabilidade para que você tem para com o seu cliente. Uma aposentadoria especial hoje na esfera judicial, falando da nossa realidade aqui de São Paulo, no mínimo 4 anos. No mínimo 4 anos. Na esfera administrativa, no máximo 1 ano. Tá? 1 ano. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, dentro ainda desse conceito de aposentadoria especial, nós temos várias profissões, tá? Inclusive os contribuintes individuais, eletricista autônomo, secretário ou segurança de hospitais, secretário de dentista. Tem várias decisões nesse sentido, de que permitem que estas pessoas, desde que você comprove a exposição dela a agente nocivo, você teria ou faria jus àquela pessoa à aposentadoria especial. Uma curiosidade, tá? Que no primeiro momento até parece brincadeira, mas não é. Vocês sabiam que o profissional do sexo, ela é uma profissão atualmente devidamente regulamentada pela Previdência Social? Sabiam? Não nós, né? Mas se alguém chegar lá, ou nós nas horas vagas, vai saber, né? A vida é de cada um. Chegar lá no INSS e dizer o seguinte, olha,
eu sou um profissional do sexo e eu quero contribuir para a Previdência Social. Você terá um código específico. Você tem um código específico. Aí dentro dessa linha, eu pergunto aos senhores e senhoritas, o profissional do sexo faz jus à aposentadoria especial? E se ele utilizar o EPI? Muito bom. Por que eu sempre dou essa questão? Para dar uma descontraída num primeiro momento, mas num segundo momento para a gente cair num outro assunto da aposentadoria especial, que é o EPI, Equipamento de Proteção Individual, né? Está com repercussão também no STF esse assunto, principalmente no qual sentido? Se o EPI, se ele eliminaria totalmente aquele risco exposto aos agentes ou se ele reduz. A maioria das decisões que nós observamos vem no sentido de que reduz, não de que elimina. Este exemplo que eu dei é um exemplo clássico da onde a falha pode existir sim, né? Então essa é uma discussão que vocês também encontrarão muito quando derem entrada nas aposentadorias especiais dos clientes de vocês. Vocês terão que bater nessa tecla também da questão do EPI. Beleza? Aposentadoria por tempo de contribuição. Desculpa. Aposentadoria especial, voltando rapidinho, que é a outra tese dos servidores. Hoje, a outra tese que nós temos, muito em voga para o servidor público, é aposentadoria especial para o servidor público. Por que que nós temos essa tese? Pelo seguinte motivo. Para o servidor público, a aposentadoria especial não está regulamentada como está regulamentada no regime geral. Nós vamos pegar lá o artigo 40 da Constituição Federal, mais precisamente no parágrafo 12 e seus incisos. Se vocês forem lá dar uma lidinha, vocês verificarão que terão alguns riscos lá delineados, dizendo o seguinte, que a aposentadoria, regulamentando a situação desses servidores, que lei complementar virá. Só que nós estamos no ano de 2013, a Constituição é de 88, e até o momento nós não temos essa lei complementar. Pois bem, o que surgiu? Vários mandados de injunção. 2005, 2006, 2007, até os dias atuais. Vários mandados de injunção, porque na falta da lei, né, na lacuna da lei, o remédio constitucional é o mandado de injunção. Só que o mandado de injunção não resolveu totalmente o problema, ou melhor, criou-se outro. Por quê? A maioria dos mandados de injunção vinham com a seguinte decisão: aplique-se o artigo 57 da lei 8.213 no que couber. Como assim no que couber? Que porra é essa? São regimes distintos. Que município, se você chegar no SS-Prev, que é o regime próprio aqui de São Paulo, e pedir, olha, eu estou com um servidor público, vamos especificamente um, que é onde tem a maior demanda, que são os profissionais da área da saúde, médico, dentista, técnico de laboratório, pede um PPP dele para o estado de São Paulo. Pede um LTCAT. Pede um PPRA. Pede um PCMSO. Então, e aí começou a seguinte dúvida, olha, temos um mandado de injunção, então você ganha um mandado de injunção aqui para o profissional da área da saúde, servidor público, só que você não leva. Não leva porque o mandado de injunção vem e fala isso, ó, aplique-se o 57 naquilo que couber. Aí o regime próprio, ele não está preparado para recepcionar aquilo ali. Aí você tem que entrar com uma outra ação, com a ação de obrigação de fazer. Então, dica, o que nós percebemos que hoje vem passando, inclusive algumas aposentadorias já foram concedidas e o cara está aposentado. Ação ordinária. Você vai entrar com uma ação direto. Você vai entrar com uma ação ordinária. Você vai mensurar, a hora que chegar lá na parte do direito, da confecção da tua petição, você vai mencionar todos os julgados de mandado de injunção que tem, os mais recentes, óbvio, tá? Você vai mencionar, mas evita de você ter dois problemas. Hoje, alguns regimes próprios, como Joinville, Curitiba, por exemplo, já instituíram PPP, já instituíram PPRA,
já instituíram PCMSO, já instituíram LTCAT, no intuito do quê? No intuito também de não ter várias concessões de aposentadorias especiais. Então, eles também estão se aparelhando. Mas vocês podem laudar um PPP com um técnico, com um médico do trabalho de ordem particular, para que deem entrada. Outras provas, fichas de pacientes, imposto de renda, diploma, inscrição junto ao órgão, né, CRM ou CRMO, que é do dentista, e por aí vai. Tudo isso serve para comprovação de prova. Aonde que reside o maior problema? Aonde reside o maior problema, e aí eu acho que o EDOC vai influenciar, é no seguinte: não obstante nós termos uma única decisão num primeiro momento, no regime geral, nós temos uma única decisão do TRF4, regime geral, temos uma única decisão do TRF4 que permite que a pessoa que se aposentou na especial continue trabalhando exposta ao mesmo agente nocivo. Decisão do TRF4, única decisão, hein, gente? Não é majoritário. E aí nós temos esse problema quando o profissional é servidor público da área da saúde, porque normalmente médico, dentista, enfermeiro, ele tem dois vínculos. Tem vínculo no regime próprio e tem vínculo no regime geral. A pergunta é, se eu aposento ele em qualquer um dos regimes na especial, ele tem que parar no outro? Ele se aposentou na especial no regime geral. Um exemplo hipotético, tá? Se aposentou aqui. Só que ele também exerce a mesma função, médico, exposto aos mesmos agentes, só que num hospital estadual. Então ele está vinculado ao regime próprio do Estado. Ele pode continuar trabalhando? Vou falar para vocês na prática o que acontece. Ele vai continuar. Tá? Existe defesa? Em tese sim, porque são regimes distintos. Só que se o mandado de injunção e mesmo a ordinária manda aplicar por analogia, então ele não poderia continuar trabalhando, mesmo sendo regimes distintos. Aí o EDOC fará a diferença, porque aí vai bater, vai confrontar a informação, que hoje não tem, hoje os regimes praticamente não se comunicam, e a hora que bater, aí vai criar problema. Então, dica, se vocês tiverem alguém nessa situação, vocês não precisam deixar de dar entrada. Vocês vão orientar, ó, a situação é essa, essa e essa. Até porque, até é perigoso falar isso porque está gravando, mas foda-se. A verdade é a seguinte: o máximo que vai acontecer com esse cara, eventualmente, se ele for pego numa fiscalização, o que é? Vai ser cessado a aposentadoria dele naquele momento, tá certo? Lá do outro regime. Você deixa um mês, talvez, mas vai ter que abrir prazo para ampla defesa, contraditório, você pode usar essa defesa do TF4, etc. e tal, e vai dar entrada na aposentadoria dele de novo. E o máximo que vai acontecer, do ponto de vista prático, é ele devolver o período que ele recebeu, limitado a 30% da aposentadoria dele. Estou falando do plano de vista bem objetivo, bem prático, lógico que vai dar demanda, você vai ter que defender e etc, mas também você vai cobrar por isso. Por isso que você vai pedir a declaração dele. Você vai orientar. Seu papel é, primeiro de tudo, seu papel é orientar. Olha, é fato que não existe uma regulamentação específica, tá certo? É uma situação sui generis, que adveio do mandado de injunção, então nós não temos, é verdade, a gente não tem uma regulamentação total, não se sabe ainda o que fazer. Tem muito profissional da área da saúde aposentado, sim, no regime próprio e continua trabalhando no regime geral. E vai pedir a sua especial lá também. Com o EDOC, talvez comecem a surgir problema. Caso contrário, só por denúncia, mas olha, eu rodo o Brasil inteiro aí. Por enquanto, eu não tenho essa resposta do ponto de vista fático para dar para vocês. Não aconteceu ainda. A gente tem aqui ideias do que pode vir a ocorrer. Entenderam? Tranquilos? Beleza.
Aposentadoria por tempo de contribuição. Aposentadoria por tempo de contribuição. Na minha opinião, o que nós temos de importante com relação à aposentadoria por tempo de contribuição? Lembrando que é algo que uma conversa que a gente tem que ser bem objetivo. Então, eu vou direto ao ponto. Primeiro, eu sugiro a leitura do próprio site do INSS. Quando vocês entram no site do INSS e vão lá em aposentadoria por tempo de contribuição, ele mesmo te dará um rol de situações que tem que ser, ou que ele reconhece ali naquele momento, como sendo tempo de contribuição. Só que aí você vai dar entrada na agência e a agência não reconhece. Só que você tem ali. Tá certo? Divulgado de forma nacional no site do INSS. Tem mais de 15 ou 20 situações que eles mesmos elencam como sendo tempo de contribuição. Vale a pena a leitura. O segundo, a situação que eu falaria para vocês é que eu falei lá no início, da questão do ônus da prova. Terceira situação, se confunde muito a questão do professor. Tá? O professor, ele não tem uma aposentadoria especial, gente. O professor que trabalha de forma exclusiva para o magistério, ele tem uma benesse legislativa, aonde ele pode se aposentar com 5 anos a menos. Tudo bem? A doutrina chama isso de aposentadoria especial, alguns chamam de aposentadoria especialíssima. Não vou falar o que eu acho, mas eu acho que é a aposentadoria do professor e ponto. Não tem um nome específico. Aposentadoria do professor. A legislação dá uma benesse para ele se aposentar com 5 anos a menos. Só que vai incidir fator previdenciário. Vai incidir fator previdenciário. Aí entra a dica. Tem decisões no STJ, temos decisões no STJ com a seguinte tese argumentativa. Olha, como a legislação dá uma benesse de 5 anos a menos, por analogia, seguiriam os princípios de uma aposentadoria especial. Logo, se lá na aposentadoria especial eu não tenho incidência do fator previdenciário, aqui também não deveria existir. O judiciário vem recepcionando a ideia. Só no judiciário, gente. Se procurar um professor e vocês forem dar entrada, vocês vão vender o seguinte. Vai incidir fator previdenciário sim. Vou tentar na esfera judicial para que saia a incidência desse fator. Tudo bem? Belezinha? Legal. Ainda com relação com a aposentadoria por tempo de contribuição, porque guarda a correlação, entra a questão da desaposentação. Assunto aí super em voga. O que acontece com a aposentadoria por tempo de contribuição, então? O porquê da desaposentação? A gente falou lá no início que a filiação é obrigatória, logo a contribuição também o é. A aposentadoria hoje é vista pela maioria dos brasileiros não como o próprio nome diz, aposentar-se, sair do mercado de trabalho. É o contrário. O homem ou a mulher vê a aposentadoria como um complemento salarial. Então, até 94, quando ele via desta forma também, mas ele continuava trabalhando, e se continua trabalhando é obrigatória a contribuição, ele tinha o pecúlio. O que era o pecúlio? Meramente uma devolução, um percentual de devolução das contribuições vertidas enquanto ele estava aposentado e trabalhando. Em 94, nós tivemos a extinção do pecúlio. Já ficou um pouquinho ruim. Só que, em 98, veio o balde de água nem fria, gelada, que foi o fator previdenciário. Então, além do pecúlio, passou a ter a incidência do fator previdenciário, que na média geral, e quando eu digo média geral, é a média geral de idade da aposentadoria, que as pessoas se aposentam hoje de 55 a 58 anos de idade, nível nacional, né? Pegar aqui uma média nacional. Seja homem ou seja mulher, ele vai perder de 35% a 40% da sua renda mensal inicial.
Qual que era a ideia do governo? Desestimular a aposentadoria precoce do ponto de vista do estudo do sistema, que é uma verdade. A gente não tem uma pirâmide, uma base contributiva hoje muito maior. A gente, ao contrário, está reduzindo. Menos pessoas novas no mercado de trabalho e mais pessoas usufruindo da aposentadoria. Isso é o sistema. Tá? Do ponto de vista desse sistema, não estou falando aqui como advogado agora, estou falando como estudioso da matéria. Do ponto de vista de sistema, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial é uma aberração. Tá? Do ponto de vista de sistema previdenciário, essas duas espécies de aposentadoria são aberrações. O ideal seria a idade mínima. Mas também não posso chegar a implementar a partir de agora a idade mínima. Não. Então é a partir de agora a idade mínima para quem entrar no mercado de trabalho agora. Para quem já está, eu não posso mais uma vez mudar a regra, mudar o jogo e trazer mais insegurança jurídica. Parênteses feitos, vamos voltar. Desaposentação. Na prática, então, mesmo com o fator previdenciário, os caras não estão nem aí. Por quê? Ele ganha 4 mil de salário, vai se aposentar, vai perder mais ou menos ali R$ 1.000, R$ 1.300, vai ganhar 2.300, ele fala, eu tenho 4 mais 2.300, vou ter uma renda de 6.300. O problema dar-se-á depois de alguns anos, quando a empresa o demite, ou quando eventualmente ele sai da empresa. Aí ele não tem mais 6.300, ele tem só 2.300. E aí eu pergunto, quais são os direitos assegurados para quem está aposentado e continua a contribuir? Se ele vir a sofrer um acidente, ele poderá acumular a sua aposentadoria com auxílio-doença? Não. Sabe o que vai acontecer na prática, gente? É até engraçado. Ele sai em auxílio-doença, ele faz a perícia, a hora que sai a carta de concessão, no valor vem escrito, já recebe benefício previdenciário. Mas para o trabalhador, na verdade, para o empregador, gerará todos os efeitos de um auxílio-doença acidentário. Na prática, o homem terá direito a habilitação e reabilitação profissional e salário-família. O decreto 3.048 veio e trouxe para a mulher, além desses dois que eu já falei, a possibilidade também do salário-maternidade. Gente, habilitação e reabilitação profissional e salário-família, salário-família até por uma questão do critério de baixa renda atinge poucas pessoas. Habilitação e reabilitação profissional praticamente não se utiliza. Salário-maternidade, salvo raras exceções de adoção, dificilmente alguma mulher, não vou falar que é impossível, mas dificilmente é improvável que alguma mulher queira adotar ou mesmo passar por uma gestação com 55, 56 anos de idade. É um risco tanto para ela quanto para a criança, mesmo com a medicina tão avançada. Para o homem, a medicina não avançou tanto assim. Pode ele querer adotar, natural. Hoje, o salário-maternidade pode ter um casal homoafetivo e eles quiserem adotar com 50, 55 anos de idade uma criança, fará jus ao salário-maternidade mesmo que tenha continuado a trabalhar. Pois bem, mas na prática, do ponto de vista prático, a gente não tem muitos benefícios. Isso afrontaria, num primeiro momento, o quê? Muito bem, doutora. A regra da contrapartida, exatamente. Nenhum benefício poderá ser criado, majorado ou estendido sem a devida fonte de custeio. E o contrário? Tenho a fonte de custeio, não tenho nada em troca. Pois bem, ganhou-se força, já vinha, desde 87, em 1987, o professor Vladimir Novaes Martinez, ele já tinha escrito algo sobre a desaposentação, mas ganhou força mesmo em 2005. E aí surgiram algumas teses. A desaposentação é uma desistência do direito, é um abandono ou é uma renúncia? Vamos ficar na qual foi aceita pelo judiciário. É uma renúncia. E aí criou-se outra discussão. Pode o aposentado ou aposentada renunciar à sua aposentadoria, uma vez que a lei e o decreto veda, fala que é irrenunciável, que é indesistível, como diria o Dorico Paraguaçu, todo ível possível. Nós, advogados e doutrinadores, defendemos, olha, pode, eu no meu livro, eu tenho um livro sobre desaposentação pela LTR, fazendo um jabazinho aqui, disse o seguinte, olha, eu entendo que pode, sempre com exemplo extremado, eu disse o seguinte, se o cara ganha na Mega Sena, é um estudioso
do direito previdenciário, ele não pode renunciar à aposentadoria em prol da solidariedade? Um exemplo super extremado, só para a gente conseguir retratar. Pois bem, o judiciário recepcionou a ideia, dizendo, olha, pode renunciar sim. Ele pode renunciar, até porque, aí vem um detalhe técnico, por isso que eu falo que a teoria é importante também, apesar de alguns professores e doutrinadores achar que só a prática interessa. O nosso regime geral, ele tem um escopo de repartição simples. O que é isso? Todo mundo contribui para aquele bolo ali. Só que na prática, ele tem um revés, ele tem um revestimento de capitalização. Quando você tira o quinis, você não sabe exatamente quanto você contribuiu? Isso, em princípio, só daria na capitalização. Bom, então se eu sei quanto eu contribuí, eu sei quanto efetivamente eu tenho ali. Então, beleza. Com esse intuito, a renúncia foi aceita. Aonde se deu a discussão? Mas o cara já está aposentado. Está aposentado e trabalha faz 10 anos. Então, faz 10 anos que, além do salário, ele recebe aposentadoria. Agora, ele quer renunciar a esta aposentadoria por uma aposentadoria melhor, ou seja, maior, mais vantajosa, só que ele quer que leve em consideração todo este período, bem como aquele período anterior, contribuindo em prol de uma nova aposentadoria. A Procuradoria veio e disse, olha, tudo bem, só que ele vai ter que devolver, então, aquilo que ele contribuiu. E se instaurou outra discussão. Tem que devolver, não tem? Dando uma adiantada aqui, porque hoje o assunto está com repercussão geral no STF, os tribunais regionais federais vieram e disseram o seguinte, alguns falaram, não, ele pode renunciar, pode utilizar todo o tempo contributivo e não precisa devolver nada. Outros disseram, olha, tem que devolver. O STJ pacificou a questão no seguinte sentido, pode renunciar e não tem que devolver nada. O assunto está com repercussão geral no STF. E aqui eu vou praticar com vocês um achismo, tá? Porque ainda não julgou. O que eu, Teodoro, Vicente, Agostinho, acho que o STF dirá com relação à desaposentação. A renúncia é possível, sim, mas vai ter que devolver. Muitos falam isso. Com todo respeito, eu acho que é uma tese subsidiária e não a principal. Por quê, doutora? Ele é natureza alimentar, mas ele utilizou. Ele contribuiu e utilizou. Oi? Ele não foi obrigado a se aposentar. Ninguém colocou uma arma na cabeça dele para isso. Ele foi porque ele quis. Não é? Ninguém obriga ninguém a se aposentar. É um ato volitivo. Estou te respondendo de maneira bem objetiva para você entender, porque não daria para a gente falar muito, tá? Mas é isso. Então eu acho, tem que alegar o caráter elementar? Claro que tem, mas é a tese menor aí. É de forma subsidiária, porque isso aí não vai colar. Até porque o STJ já veio e deu uma decisão também, não no caso de desaposentação, mas em outros casos de benefícios previdenciários, aonde foi concedido com ordem liminar e após ser cassada a liminar, eles estão cobrando aquilo que o cara já recebeu. Então, essa questão do caráter alimentar, hoje, ela é muito dividida, tá? Mas, especificamente com relação à desaposentação, porque eu acho que o STF dará esta decisão. E volto a repetir, é um achismo. Queira Deus ou queira nós que ele vem e fala, ó, é possível a renúncia e não tem que devolver nada. Ótimo, beleza. Mas é que ele fazendo desta forma, ele vai agradar a muita gente ainda, porque para muita gente vai ser vantajoso entrar com a desaposentação, mesmo tendo que devolver. E vai agradar também a União, porque para muita gente não vai ser mais interessante entrar. Por que vai ser interessante para muitas pessoas ainda que tenha que devolver? Qual é a conta que vocês têm que fazer no escritório hoje, na minha opinião? O cara procurou vocês vão fazer um novo cálculo de quanto ele vai receber. Então vamos supor que ele se aposentou com R$2.000. Você vai fazer o cálculo dele e percebeu que se ele fosse se aposentar novamente hoje, ele sairia com 4.000. Você coloca menos 30%. Por que 30%? Porque é o máximo que se pode descontar do novo benefício. Nesse exemplo, isso para quem quer entrar com a desaposentação hoje, antes da decisão do STF.
Estou partindo de um pressuposto pessimista, tudo bem? Só para dar segurança. Mesmo nesse caso, reduzindo 30%, ele receberia o quê? R$ 2.800. Ou seja, quase R$ 1.000 a mais. E você teria ainda a chance de brigar. Por quê? O STF, na minha opinião, só fala isso. Ó, desaposentação uma renúncia, logo a renúncia é possível. Mas tem que devolver o que recebeu. Beleza. O decreto 3.048, ele fala até 30%. Ele não fala 30%. Então, hoje, quando vocês forem dar entrada na desaposentação, se forem dar entrada antes da decisão do STF, já peça para o cliente de vocês, paga plano de saúde? Pago, traz para mim. Paga plano funerário? Paga, traz para mim. Paga plano odontológico? Pago, traz para mim. Tá fudido? Tá com o nome no SPC e no Serasa? Tô. Tira lá uma certidão e traz para mim. Paga aluguel? Pago, traz para mim. Paga pensão? Pago, traz para mim. Por quê? Você já está construindo uma justificativa para lá adiante, se o STF realmente dar essa decisão, você falar, opa, 30% é muito. Perceba a excelência, que ele tem vários custos aqui e seria razoável ele descontar de 5% a 10% no máximo. Isso é técnica processual. Pensando lá na frente. Tá? Fora isso, eu falei o seguinte, o cara trabalha há 10 anos, recebe 2.000 por mês, 10 anos são 120 meses, eu não vou colocar os 13º, mas se eu for colocar são mais 12, são 136 meses, vezes R$ 2.000, daria quanto? Quanto? 2 e quanto? Faz aí, gente, no smartphone aí, pô. 2.000 vezes 136? 250 mil? Vai, só para arredondar. Beleza, 250 mil se eu for considerar 10 anos. Só que nós temos uma súmula vinculante, que é a número 8, que fala que prazo decadencial é de 5 anos. Então eu vou brigar para que essa conta de 250 seja reduzido para 125. Continuará sendo impagável? Continuará, lógico. O cara vai pagar até morrer, meu. Porque a gente tem atualização mensal. Mas você demonstra o serviço ali. E você briga, é uma forma de brigar também. Tá certo? A dúvida que se paira é, se der essa decisão mesmo, o cara assume, para ele aceita, vou pagar essa dívida, você vai estar lá brigando para diminuir e tudo mais, mas ele vem a óbito mesmo. Essa dívida acompanha a pensão por morte? Ou acompanhará? Do ponto de vista administrativo, não tenha dúvida que o INSS imputará essa obrigação à viúva ou aos dependentes. Nós faremos o contrário, brigaremos pelo seguinte, ó, não. Pensão por morte é um benefício previdenciário por via reflexa que não guarda, num primeiro momento, correlação com a aposentadoria. Então, logo, esse débito não deve seguir. Quer que ela pague o débito? Entre com uma execução. Mas lá na área civil, por questão de espólio, não se mistura água com óleo. Não é isso? Ainda, em muitas situações, a renúncia vai ser interessantíssima. E aí a gente tem várias, ou melhor, uma situação jurídica específica aonde não se existe a necessidade de devolução. Imaginem o seguinte, um cara que se aposentou, ou uma mulher que se aposentou em 1998, temos muito. Se aposentou na integral ou na proporcional, aqui tanto faz. Só que ela continua trabalhando até os dias atuais. De 98 até 2013, nós temos quantos anos? 15. Se eu pegar como exemplo um homem que à época se aposentou com 50 anos ou mais, então hoje ele já tem a idade, concordam comigo ou não? Sim, né? E também já vai ter a carência mínima exigida para aposentadoria por idade, tá certo? Se ele manteve a mesma base contributiva, fatalmente ele terá uma aposentadoria mais vantajosa. Por quê? Aqui, nesse caso, o fator previdenciário ele só é aplicado na aposentadoria por idade se for para elevar o benefício previdenciário, não é isso? Logo, eu estou pedindo a renúncia, por isso que a gente sempre defendeu a renúncia. Não estou pedindo para utilizar nada daquele período lá atrás, só estou pedindo para contribuir, para utilizar o novo período contribuído, que são esses 15 anos. Logo,
não há que se falar em devolução. E isso o judiciário vem entendendo que, beleza, realmente não precisa devolver. Por quê? Não estou pedindo para utilizar nada daquilo que foi utilizado. Uma outra justificativa, e aí, na minha opinião, seria mais forte do que a questão de caráter alimentar pela não devolução, é o demonstrativo. Quem aqui já viu uma carta de concessão? Ergam a mão, por gentileza. Se vocês, de frente para a carta de concessão, observarem do lado direito dela, não tem quanto ele já contribuiu a vida toda, um saldo total lá, e por isso que eu falo que ela tem um revestimento de capitalização. Então o cara contribuiu lá, antes de tirar a média aritmética simples, 400 mil reais. Bom, se o cara contribuiu 400 mil reais, está aposentado há 10 anos, e trabalhando há 10 anos, que foi o primeiro exemplo que eu dei, recebendo 2 mil reais, nós fizemos a conta aí, ele recebeu 250 mil reais, não é? Então ele tem um saldo positivo ainda lá de 150, mais as novas contribuições. Isso sim seria uma tese pela não devolução. Qual é o problema? Não foi a tese que chegou lá. Porque aqui é uma tese matemática onde eu demonstro, olha, o cara tem saldo suficiente para ainda utilizar, mesmo que eu utilize a expectativa de sobrevida desse cara, que vá até 80 anos, ele ainda assim será superavitário para o sistema. Essa conta já foi feita contabilmente? Sim, sim. Só que qual que é o problema? O problema é que não é essa tese que chegou lá. A tese que chegou lá para repercussão geral vem no sentido da de caráter alimentar, que na minha opinião é fraca. É uma tese fraca para a envergadura do problema. Para você ter uma ideia, o INSS hoje já provisionou 50 bilhões de reais para pagar a desaposentação. Dica final sobre a desaposentação, só que super importante. Vai entrar hoje com o pedido de desaposentação, pegou o modelo na internet, pegou o modelo lá no meu livro, pegou o modelo no raio que o parta. O importante é o seguinte, duas coisas. Primeiro, faça essa continha do 30% menos. Você vai brigar depois, mas faça para você ter segurança na entrada. Imagina você entrar com a desaposentação, você não fez essa conta, o cara tem que devolver, em vez de receber mais, ele vai receber menos porque está descontando. Segunda dica, nos pedidos, coloque o seguinte, que você quer a renúncia à aposentadoria antiga, mas ato contínuo, na sequência, no mesmo momento, imediatamente, no raio que o parta, o que vocês quiserem, que se conceda o novo benefício mais vantajoso. Por quê? Tem muitos profissionais, que não são o caso de vocês, e não será, espero eu, que pegaram modelos da internet e nos pedidos está lá, pede-se a renúncia, mas esqueceu desse simples detalhe, para que se concedesse a nova aposentadoria. O que o juiz fez? Renúncia concedida, queridão. Teu cliente está sem aposentadoria agora e você está tomando um processinho de responsabilidade civil. Ah, mas depois eu vou entrar e vou conseguir aposentá-lo novamente. É verdade. Mas até aí demorou 6 meses, num hipotético exemplo, o cara ganha 2 mil reais, 2 vezes 6 são 12, mais um dano moral que ele pode pedir, você vai ter que pagar 20 mil. Muitos de vocês, eu tenho certeza que são bem-sucedidos e 20 mil não faria falta. Mas você pode usar para dar uma viajada, comprar uma roupa nova, enfim, não por um erro, né? E ainda correr o risco desse cara espalhar para mais 50 que você é um profissional inabilitado para aquele tipo de ação. Para finalizarmos a conversa nossa, dano moral previdenciário. Dano moral previdenciário. Matéria que vem crescendo muito. Dicas importantes sobre o dano moral. A primeira delas, peçam o dano moral previdenciário numa ação autônoma. Vocês não vão pedir o dano moral cumulado numa mesma ação de qualquer pedido de qualquer outro benefício previdenciário. Teodoro, mas eu vou pedir. Tá, o problema é seu, pode pedir
mas eventualmente o juiz nem vai olhar. Segundo, bom senso. Esse é o mais difícil. Bom senso nos valores. Por que bom senso nos valores? Porque a ideia não é se enriquecer com o dano moral previdenciário. É apenas educar a Previdência da mesma forma que ela tenta nos educar, pelo bolso. E para que você tenha um complemento de honorário no teu escritório de algo que, em tese, já estaria perdido. Por que eu estou falando, então, em ação autônoma e em bom senso nos valores? Vamos a um exemplo concreto. Você entrou pedindo uma aposentadoria por tempo de contribuição para o teu cliente na esfera administrativa. Carteira profissional assinada, tudo bonitinho. O INSS nega o reconhecimento de determinado período, alegando que é um período extemporâneo, que não consta em CNIS, alguma coisa nesse sentido, que é de praxe. Ora, para fins previdenciários, a carteira profissional tem que ser considerada como prova absoluta. A administração assim não o fez. Não se emocionem. Você vai entrar no judiciário, não vai? Entrou no judiciário, o judiciário recepcionou a ideia e reconheceu o direito à aposentadoria, reconhecendo aquele período constante da carteira. Bacana. Você vai pegar a sentença, transitou em julgado, aposentadoria concedida, agora você vai entrar com o dano moral previdenciário. Excelência, note bem, eu entrei na esfera administrativa, não foi reconhecido. O judiciário recepcionou a ideia, está aqui a prova, agora eu quero que você penalize o INSS por não ter se adstrito a esta norma legal. E você vai ganhar o dano moral de forma tranquila. Tranquila. Várias decisões nesse sentido. Agora, bom senso no valor. Você entrou na esfera judicial, ganhou. O INSS já foi condenado a pagar tudo de forma retroativa. Você não vai querer entrar com um dano moral pedindo 100 mil reais. Você vai ter que tentar averiguar o quê? Quanto foi efetivamente que aquele cara deixou de usufruir por não ter, desde então, concedido lá atrás. Talvez 5, 10 mil reais seja um bom valor. Você cobra 30%, 3 mil reais. Vocês podem fazer em todas as ações de vocês isso daí. Por quê? Tem várias situações que não são reconhecidas administrativamente. O importante é, ganhe na esfera judicial primeiro, porque você já tem a prova ali constituída. E aí você entra com a ação do dano moral. 5 páginas, para quem gosta de escrever muito. Não vai mudar padrão e você vai ter mais uma possibilidade de ganho no teu escritório. Vem crescendo muito a aceitação dos juízes com relação ao dano moral previdenciário, desde que sejam com essas características que eu estou falando para vocês. Ação autônoma e bom senso no valor. Tem juiz que já deixou claro que valores acima de 10 mil reais, dependendo do que for, ele nem olha. Tá? Então, a ideia é penalizar e conseguir um ganho a mais. Não é ficar rico com o dano moral, mas é ter mais um retrabalho e mais uma possibilidade de ganho. Então, você já ganhou 4 mil da aposentadoria, 3 mil do atrasado da aposentadoria, são 7, mais 3 mil do dano moral, 10 mil. 10 clientes, 100 mil reais. Belezinha? Anotaram o meu e-mail, né? De forma tranquila. Quem tiver Facebook, eu tenho uma fanpage lá, Teodoro com H, Agostinho. Basta curtir, sempre eu estou postando lá decisões. Por sinal, para finalizar, antes de ontem saiu uma decisão extremamente inovadora do TRF4. Até então, nós tínhamos o adicional de 25% pago exclusivamente para aqueles que estavam aposentados por invalidez e necessitavam da ajuda de terceiro. Antes de ontem, numa decisão inovadora do relator, que é o desembargador Rogério Fravetto, alguma coisa assim, ele concedeu o adicional de 25% para um aposentado por idade que necessitava e necessita da ajuda de terceiro. É uma decisão isolada, mas que vale a pena, é um excelente precedente
fazendo o quê? Estendendo para os outros benefícios previdenciários a possibilidade desse adicional de 25%. Beleza? Essa decisão consta lá, ou no próprio Google, vocês digitando, vocês terão acesso. Queridos e queridas, obrigado aí pela atenção com a qual me ouviram.